Boa noite a todos e vamos começar mais um Papo DR. Lembrando que agora o Papo DR acontece de forma quinzenal e a partir do mês de junho nós teremos o Papo DR no canal do YouTube. Vamos aguardar aí o pessoal entrar e hoje vamos conversar sobre o luto na pandemia. A professora já está aqui. Vamos convidar aqui a professora. Vamos receber a nossa convidada do nosso Papo DR. Você que está entrando aí, sejam todos bem-vindos. Boa noite. Boa noite, Marluce. Boa noite. Vamos aguardar um pouquinho para o pessoal entrar, né? Sejam todos bem-vindos ao nosso Papo DR. Lembrando que agora o Papo DR ele acontece de forma quinzenal e no próximo mês nós estaremos com o Papo DR lá no canal do YouTube. E a nossa convidada de hoje, eu vou deixar ela se apresentar. Hoje nós vamos falar sobre o luto na pandemia, o que mudou ao dizer adeus. E a nossa convidada de hoje é a psicóloga Marluce. Vamos lá, Marluce. Boa noite, seja bem-vinda. Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Satisfação estar aqui com vocês hoje, né? Contribuindo um pouquinho do meu conhecimento para dar a vocês um norte, dar um direcionamento daquilo que é saudável e daquilo que a gente precisa buscar ajuda. Meu nome é Marluce, sou psicóloga, especialista em psicologia hospitalar, especialista em psicologia da saúde, e estou me especializando em tanatologia, né, que fala sobre o luto, e também me especializando em neuropsicologia com reabilitação cognitiva. Estamos aqui hoje para a gente trocar alguns conteúdos, tirar algumas dúvidas, ressignificar algumas questões. Hoje estou aqui à disposição de vocês. Então aproveitem bastante, mandem suas perguntas, tirem suas dúvidas, que estarei aqui. Isso mesmo, gente. Então, para quem está chegando agora, sejam todos bem-vindos. Esse tema, ele é tenso, mas ele é necessário. E a gente vai conversar hoje com um especialista sobre esse tema que é pouco abordado na nossa sociedade. Então, Marluce, eu gostaria que vocês... deixa eu só falar aqui com o pessoal que está chegando. Boa noite, meninas. Paula, Alzira, Cláudia. Um forte abraço, Ivete. Sejam todas bem-vindas. E vamos iniciar agora o nosso Papo DR, voltando aqui com esse tema, né? A gente sabe que o luto é um assunto muito polêmico que ainda causa tabu na nossa sociedade. Mas a partir de qual momento, Marluce, a gente se dá o luto nas pessoas? Então, o luto acontece a partir do momento que a gente tem uma perda afetiva, né, por alguém, pode ser uma pessoa, pode ser um relacionamento, não acontece o luto apenas por perda, por morte, mas por qualquer tipo de perda que a gente acumula ao longo da nossa existência, né? Então, qualquer tipo de perda, qualquer tipo de vínculo afetivo com o qual nós internamos, nós entregamos muita energia para aquilo, nós podemos desencadear um processo de luto. Não necessariamente o luto por perda, por morte, mas por outros tipos de perda. Quais são esses outros tipos de perda que a gente pode desencadear o luto? O luto por um divórcio, o luto pela perda do emprego, o luto que nós estamos vivenciando na pandemia, que são várias perdas que nós estamos acumulando, né, ao mesmo tempo. Tem perdas por a perda de amigos, por perda de familiares, perda pela nossa vida que nós tínhamos antes e que de uma hora para outra nós perdemos essa nossa vida, perdemos essa liberdade de sair para onde a gente queria, de passear, de se divertir, e que nós estamos agora, tipo, sendo policiado o tempo todo, perdemos essa liberdade que nós tínhamos. Isso também gera em nós luto, né? Perda do emprego, como eu já falei, vida financeira também que foi afetada. Então, todo esse tipo de investimento que nós tínhamos antes e que de uma hora para outra a gente perde, isso pode desencadear um processo de luto.
E esse E processo porque de luto, nesses tipos que você acabou de falar, seja no relacionamento, seja no emprego, ou seja a perda de um ente querido, ele é vivido de forma igual? Esse luto, ele é vivido de forma igual nesses tipos de luto que você acabou de falar? Ou cada luto, ele envolve uma variante diferente? veja só, o luto é algo individual, certo? É subjetivo de cada pessoa, porque, como eu falei, depende do investimento e do acúmulo de perda que a pessoa tem ao longo da sua existência, certo? É. Se falar em criança, depende muito da forma de compreensão dessa criança do que seria o luto. Então, Falando em adulto, vai depender muito do vínculo que era estabelecido com essa perda, do investimento que a pessoa tem, aquilo que Freud falava de investimento libidinal que se tinha com aquela pessoa, com aquele objeto perdido, certo? E vai depender muito da subjetividade de cada um, a forma como cada um vai encarar essa perda. Necessariamente, todos nós passamos pelas fases do luto, que eu vou estar passando para vocês dentro de alguns minutos. O que seriam essas fases de luto? Todos nós passamos por essa fase. Um em maior proporção, outros em menor proporção. Depende muito de vários contextos, do suporte que a pessoa tem do momento, da forma de lidar com essa perda, do vínculo estabelecido, de como foi, se falando de pessoas, se foi uma morte por suicídio, se foi uma morte por uma catástrofe, né? Então, todos esses tipos de perda vai desencadear em nós os processos de luto, um em maior proporção, outros em menor proporção, mas todos nós passamos pelas fases do luto, sim. certo. Viver o luto deveria ser algo natural, né? Porque faz parte do ciclo da vida. Mas e por que na sociedade não acontece dessa forma? O que é que as pessoas enxergam quando elas veem o luto? Vai muito da história mesmo da humanidade, da história da civilização, né? Quando a gente faz um recorte da história mesmo da civilização, falar em morte é um tabu, né? Então nós temos essa dificuldade de falar em morte, em falar de velório, em falar de que é algo que acontece dentro do nosso ciclo vital, né? A gente nasce, a gente cresce e a gente morre, né? Faz parte do nosso ciclo de vida, mas a gente não fala, isso é um tabu. Só que a pandemia nos colocou esse tabu de frente, nós temos que lidar com ele, Verdade. né? E esse tabu que outrora a gente não falava sobre ele, gera em nós crise, né? Gera em nós alguns sintomas de ansiedade, gera em nós alguns sintomas de depressão, porque é algo que a gente não tem um controle sobre ele e que está ocorrendo de forma muito acelerada, de forma muito presente no nosso dia a dia. Se a gente reunir um grupo de 10 pessoas, por exemplo, é difícil um não falar que perdeu alguém nessa pandemia, muito difícil, né? Famílias que estão sendo dilaceradas por perda, por morte, por perda diante dessa pandemia. Então, por isso que é muito difícil se falar em luto, por conta dessa história que nós temos, de não falar sobre isso. E que para nós é difícil falar sobre isso também, né? A gente se sente perdido para falar sobre o luto, né? Só me deparamos com isso quando a gente realmente passa pelo luto. E aí não tem para onde correr, a gente tem que vivenciá-lo, a gente tem que vivê-lo e a gente tem que buscar algum suporte para que não gere um luto patológico. Certo. Nós temos aqui já. É importante frisar. Sim, pode falar. É importante frisar que o luto não é não é uma doença. O luto é um processo de adaptação que a nossa estrutura psíquica precisa desse processo para se recompor. A gente pode fazer uma comparação do luto com uma ferida de terceiro grau. Então, no momento em que a gente recebe a notícia da perda do ente querido, essa ferida se abre, essa ferida nos deixa em retalho, sangra, dói bastante, é uma dor que a gente não consegue ter uma palavra que consiga dar uma característica a essa dor que nós estamos sentindo. Então, o luto é comparado a uma ferida mesmo, uma ferida de terceiro grau, e que aos poucos a gente vai cuidando dessa ferida,
ela vai criando aquela casquinha, de vez em quando a gente esquece, a gente mexe um pouquinho com ela e ela começa a sangrar novamente, que são os processos de luto, que vai e vem, né? Tem hora que a gente acha que estou conseguindo me adaptar à perda, mas vira e mexe, você se depara de novo e aí começa a sangrar novamente. E quando a gente consegue chegar ao patamar daquilo que Freud fala de processo de elaboração de luto, é quando se forma uma cicatriz. Tá uma cicatriz e que a gente vai olhar para essa cicatriz, vai lembrar de tudo o que aconteceu, só que em menor intensidade, em menor proporção. Mas a cicatriz continua aqui. Ou seja, a lembrança da perda que nós tivemos daquele ente querido, vai continuar marcado para nós. Não tem como apagar. É uma cicatriz que fica gerada em nosso ser. Verdade. Isso que Entende? você falou é muito profundo, né? E é muito bom a gente estar falando sobre esse tema, porque realmente muitos dizem que a dor ela ameniza, né? Mas em alguns momentos, para mim, ela piora, né? E é bem complicado essa experiência, porque para mim foi muito difícil vir aqui hoje conversar com você sobre esse tema, porque é um tema que eu já estou na terapia, né? Conversando sobre ele. E a terapia ele tem esse papel, né, muito importante de nos mostrar esse caminho, de nos mostrar esse entendimento. É como se tivesse nos dando essa luz, essa direção, né, desse entendimento. E eu queria que você falasse um pouquinho em como a terapia poderia ajudar essas pessoas que estão passando nesse processo de luto. Sim, a terapia é muito importante porque nos dá um suporte e faz com que você entenda em qual fase do luto você se encontra. E nessas fases do luto, que é um movimento dual, que a gente não pode ficar nem em um extremo nem no outro, é importante a gente saber dentro da terapia aquilo que é considerado normal e aquilo que está sendo já patológico. Nunca os extremos, a gente tem que estar sempre no meio, mesclando nessas fases do luto. Mas o que seria essa fase do luto? O Dr. Bob, que é o teórico da área do luto, Dr. Bob, Dr. Parkinson, ele enumerou 4 fases de luto. Essas fases do luto não são sequenciais como uma ordem matemática, 1, 2, 3, que necessariamente você tem que seguir nessa ordem. Às vezes você está na primeira fase, às vezes você pula para a última, às vezes você volta para a primeira, às vezes você volta para a segunda, às vezes você vai para a terceira, às vezes você vai para a última, e fica mesclando tudo muito bagunçado, mas dentro desse movimento. Nem muito extremo, nem muito próximo, nesse movimento, que é importante, dentro daquilo que a gente considera que é normal, que não é patológico. Então, quais seriam essas fases do luto? A fase número 1 é chamada de fase de entorpecimento, que é aquela fase em que a gente recebe a notícia da perda do ente querido. Então, é aquela fase do choque, é aquela fase da negação da realidade, é aquela fase que se o ente querido nosso estiver no hospital, a gente quer ir lá, a gente quer saber, a gente quer conversar com a equipe, o que foi que aconteceu, mas eu acabei de falar com o médico hoje, o médico disse que ele estava bem, que ele estava melhorando. Se é uma pessoa que estava consciente, orientada, mas eu falei com ele há poucos minutos, o que foi que aconteceu. Então, é aquela fase do choque, em que a informação vai caindo em forma de gotículas, né? A gente vai processando, a gente vai assimilando a perda. A segunda fase é a fase do anseio, a busca desesperada pelo ente perdido, né? Então, o que é que a gente faz? O que é muito comum nesse processo da fase do anseio é a gente visitar os últimos locais onde a pessoa esteve, ou seja, o hospital, se foi em casa, a gente quer estar naquele local mesmo toda hora, visitar o quarto, visitar os objetos que aquela pessoa gostava, que aquela pessoa andava com ele o tempo todo. É a fase do anseio. Muitas pessoas vão ao cemitério, né? É incomum a gente, se é um marido, por exemplo, um filho, uma mãe, um pai, é comum a gente, de vez em quando, a gente se pegar olhando pela porta, naquele exato momento em que aquela pessoa entrava, né? É comum a gente estar jantando, a gente estar conversando na roda de amigos, e a gente se deparar como se a pessoa estivesse ali, né? Faz parte desse movimento de anseio, da busca desenfreada pelo objeto perdido, pelo ente que morreu.
Essa é a fase número 2, a fase do anseio. Existe a terceira fase, que é a fase do desespero, a fase da desordem, que é muito comum o sentimento de culpa e raiva. Então a gente se sente culpado pelo que aconteceu, então a gente se pega pensando, eu deveria ter feito dessa forma, eu deveria não ter permitido, eu deveria não ter dado a chave do carro se foi por acidente, eu não deveria ter permitido que aquela pessoa andasse sem capacete, eu não deveria ter permitido largar a mão dele naquele momento, eu deveria ter segurado ele mais um pouquinho. Então é aquela fase da culpa em que a gente se sente culpado, de alguma forma, pelo que aconteceu, pelo que levou à perda daquela pessoa. Ah, é um remédio que eu deveria ter dado naquele momento, eu não deveria ter deixado ele tomar o remédio sozinho. Se foi por suicídio, eu não deveria ter deixado ele sozinho, eu deveria ter percebido que ele estava passando por algum problema, por alguma situação que ele não estava dando conta e eu não percebi, então eu sou culpada por ele ter cometido um suicídio. A fase da raiva da equipe médica que tratou ele, porque não tratou da forma que deveria ter tratado. Raiva do próprio doente que não tomou a medicação, se foi por conta da pandemia, porque não conseguiu se cuidar, porque não seguiu os meus ensinamentos. Raiva da pessoa por ter nos abandonado, por ter nos deixado. Então veja que é uma mistura de sentimento que existe nessa fase de desordem, que é muito comum nessa fase da desorganização, os sentimentos, os sintomas de ansiedade e os sintomas de depressão. Então, é muito comum as pessoas recorrerem a urgências, às emergências, com sintomas de ansiedade após a perda de alguém. E é muito importante que a pessoa sinalize para a equipe médica que você está passando por um processo de luto, porque aí ele vai dar um novo direcionamento para aqueles sintomas que você está sentindo. São sintomas passageiros, que pode durar dias, pode durar semanas, mas que não pode durar para sempre. Então, o extremo nunca pode acontecer dentro de um processo de luto. Tem que estar mesclado e a gente tem que ter um olhar diferenciado para ver até que ponto isso é considerado normal e até que ponto isso é considerado patológico. Ah, Marlúcia, mas como é que eu vou saber? Eu não estudei para isso. Como é que eu vou saber se o que minha irmã, o que minha prima, o que minha vizinha, o que minha mãe está passando, se é normal ou se não é? Comece a observar a rotina de vida daquela pessoa, antes da perda e após a perda. Como é que está a rotina de vida dela? Está muito prejudicada? Né? A pessoa não consegue se alimentar, a pessoa não consegue dormir, né? Então são alguns sintomas que nos sinaliza, que nos liga o alerta de que a gente precisa que a gente precisa levar aquela pessoa para um especialista para que ele faça uma avaliação melhor do caso. E existe a quarta fase, que é a fase em que a gente começa a entender de que realmente a gente perdeu o ente querido e que a gente precisa recondicionar a energia que foi desencadeada, tanto na primeira, tanto na segunda como na terceira, e investir de outra forma. Sim. Porque na primeira, na segunda e na terceira forma, nós estávamos procurando o objeto querido, o objeto perdido externamente, aqui. E dentro do processo do luto, quando a gente chega na quarta fase, a gente entende que a gente deve buscar a pessoa que a gente perdeu internamente. A pessoa continua aqui, viva dentro de nós, através do seu legado, através da sua experiência que ele passou para a gente, que ele ou ela passou para a gente, através dos seus ensinamentos, da sua lição de vida. Então, a pessoa se foi fisicamente, mas ela continua viva em nós. E aí a gente começa a acessar essa pessoa internamente, não mais externamente, mas internamente. E essa sensação entende? É um processo muito acolhedor, né? Porque conforta bastante a gente quando a gente chega nesse processo. Vamos Sim. aqui que temos uma pergunta da Sei Viver. Ela colocou: existe especificidade que diferencia os diferentes tipos de lutos? Tem tempo estabelecido para o luto dito normal? Eu não sei se deu para entender. Então, sim, ela fez duas perguntas em uma, né? Uma, se existe diferenças de luto. Existe, como falei, os lutos são fases, são 4 fases,
e que a gente vai passar por cada uma delas, não de forma sequencial, às vezes é tudo muito misturado. Existe um tempo que a gente pode considerar como algo normal, ou seja, os extremos nunca podem existir. Ou seja, a pessoa vai passar a vida toda vivenciando as fases do luto? Não. É complexo. Ela precisa de um acompanhamento. Isso. Precisa de um acompanhamento. Mas que ponto é que eu posso dizer que aquela pessoa que perdeu alguém está precisando de um acompanhamento de um psicólogo? Quando a gente percebe que a rotina de vida daquela pessoa está sendo prejudicada. Sim. Ou seja, a pessoa não consegue trabalhar, a pessoa não consegue se alimentar, a pessoa não consegue dormir bem, né? Verdade. Então, são alguns sintomas, tanto sentimental como sintomas comportamental, que vai nos sinalizar se aquele luto que a pessoa está vivendo é um luto normal ou se é um luto patológico. Certo. E nesse Entende? caso, Não sei se eu consegui. sim, eu acho que sim. Sei viver, conseguiu aí esclarecer a sua pergunta? Eu acredito que sim, mas ela vai deixar aqui qualquer informação para a gente. Só Certo. Tem outras perguntas aqui. Boa noite a todos que estão chegando aí. Certo? Vamos aqui, então, conversar sobre esse tema que é um tabu ainda na nossa sociedade, né? Mas que agora, com essa pandemia, ele está aí para a gente dar mais evidência, né? Conversar mais sobre esse tema. Ela disse que sim, que está Sobre tudo isso. ok. Sobre essa questão da gente comunicar, da gente falar, né? Existem palavras para a gente utilizar para essas pessoas que estão enfrentando ou que vão enfrentar o luto? A gente que está próximo, Então, seja familiar ou amigo, existe assim alguma palavra que a gente possa estar utilizando nesse momento? Porque eu lembro que quando eu estava passando por esse processo, né, de luto, foi quando eu perdi as minhas tias, eu não conseguia entender o porquê desse motivo delas partirem tão cedo e no mesmo mês, intervalo de um mês, e foi tudo muito rápido, porque uma foi acidente e a outra já estava no hospital, que era a que a gente já estava esperando, se preparando, e aconteceu tudo o inverso. Foi tudo muito rápido mesmo. Então eu não entendia. E muitas vezes as pessoas chegavam assim próximo e falavam coisas. Ah, mas faz parte da vida. Tudo isso vai passar. Isso não me ajudava muito, não, viu? Eu ficava mais revoltada, mais inquieta, buscando entender o porquê disso, sabe? E aí eu queria que você trouxesse para a gente se existe algumas palavras que a gente pode estar usando nesse momento para estar suavizando, né, essa passagem. Então, existem algumas palavras que realmente são ditas a um enlutado que nunca deveria ser dito. E são palavras que marcam quando a pessoa está passando por um processo de luto. Com certeza você se lembra de cada pessoa que falou o que com você no momento que você estava passando ali, na hora da perda, na hora do velório. Com certeza você se lembra, porque são palavras que nos marcam. Sim. Por que nos marcam? Porque nós estávamos num momento de fragilidade e que a gente queria ser acolhida, que a gente queria ser validado aquilo que a gente estava sentindo e reconhecida aquilo que nós estávamos sentindo. Sim. Então, existem algumas palavras que realmente não deve ser dito a um enlutado. Como, por exemplo, se era alguém que estava no hospital, então a pessoa vem, dá uns tapinhas nas nossas costas e diz, descansou, estava sofrendo muito, né? Se é uma mãe que perde um filho, você está nova, você pode ter outro, né? Graças a Deus você já tem mais 2 filhos aí para criar, a vida que se segue, né? São alguns chavões, algumas coisas que a gente ouve dentro do processo de luto, principalmente no momento do velório, né? E que nunca deveria ser dito a um enlutado. Então, o que é que deve ser dito a um enlutado? Valide a sua dor, reconheça e acolha a dor do enlutado. A partir daí, você fazendo isso, você está fazendo muito por ele. E se você percebe que mesmo assim, ele não está conseguindo lidar com o processo de luto, procure a ajuda do especialista, porque ele vai traçar a ferramenta necessária naquele momento para ressignificar toda aquela sintomatologia que a pessoa está manifestando naquele momento e dar um novo direcionamento.
Isso é bem verdade, porque eu lembro de todas as pessoas que falaram qualquer palavra, né, que me ajudaram, que as pessoas que me ajudaram e as pessoas também que se distanciaram nesse processo. E eu lembro muito da minha mãe falando para mim, ela às vezes nem falava, ela só abraçava e falava, a gente vai conseguir. Entende? Então, assim, essa forma de Uhum, acolher, eu acho uhum. que seria o jeito mais, não sei se seria o mais Validando a sua dor, validando a nossa dor, né? Acolhendo isso, vivendo isso com a gente. reconhecendo, E acolhendo. isso ajuda muito nesse processo, sabe? Temos aqui uma outra pergunta Isso. da Cláudia. Ela pergunta: tem período para vencer o luto? E quando não vivenciou um e vem outros consecutivos, o que fazer? Sim, o luto é a acumulação de várias perdas que a gente tem. E sempre que a gente entra em um outro processo de luto, a gente revive aquele outro luto que a gente outrora já passou por ele, né? A gente revive outras perdas que a gente já tinha. Então, o luto é um processo mesmo, gente. É um acúmulo de perda que a gente acumula ao longo da nossa existência, que nos deixa dilacerado, que nos deixa preso ao passado, mas que também traz para nós um novo direcionamento dessa energia que a gente pode investir, né, buscando o ente querido internamente, dentro de nós. E que é importante sempre buscar a ajuda do especialista, mais uma vez eu reafirmo isso aqui. É importante buscar a ajuda do especialista, porque ele vai dar um direcionamento, ele vai lhe dar as ferramentas para você lidar. Outra coisa que a gente ouve muito é: você vai superar, né? Você vai superar essa perda. Gente, a perda, eu não gosto desse termo superar, Esperar. porque o superar parece que a gente pulou, né? Que a É, gente não viveu. O luto é algo que precisa ser vivido, e vivenciado. O luto é um processo de adaptação à perda do ente querido. O nosso organismo, a nossa estrutura psíquica, o nosso modo de vida, o nosso modo de pensar, o nosso comportamento vai se adaptar à perda. E existem essas fases do luto para que a gente consiga se adaptar. É como eu dei o exemplo da ferida. Existe todo aquele processozinho para que chegue ao momento da cicatrização. Esses processozinhos que eu citei são as fases do luto, que a gente precisa passar por ele. certo. Quero mandar um Entende? abraço aí para todas as pessoas que estão entrando. Diego, Cláudia, Helenilton, inclusive Cleide, Andinha Melo, Queca. Um abraço para todos vocês. Outra coisa que estão perguntando aqui, Marluce, no caso de pessoas com familiares em coma, já existe um pré-luto? Sim, existe aquilo que a gente fala de luto antecipatório, né? Que é muito frequente, é muito comum os sintomas de ansiedade, né? Que é como você, principalmente os pacientes que estão em cuidados paliativos. O que é cuidados paliativos? São aqueles pacientes que estão em morte cerebral e o que o médico chama a família e diz, ó, já usamos todas as drogas vasoativas, né? Já está na dose máxima da adrenalina, né? Estamos apenas esperando o coração parar. Ou seja, o médico já está dizendo, em outras palavras, que aquilo que estava ao alcance da medicina já foi feito. Agora é esperar ou a pessoa reagir ou chegar o momento do coraçãozinho da pessoa parar. Então, a gente chama de luto antecipatório para a família, porque a família já revive essa mesclagem de sentimento entre eu vou perder ou ele vai conseguir reagir, ou ele ou ela, enfim, quem seja, vai conseguir reagir. Então, existe o luto, sim, um luto antecipatório, fortemente marcado pelos sentimentos de ansiedade, sentimento de medo, sentimento de insegurança, sentimento de não saber o que fazer da agora para frente, né? Muitas pessoas recorrem à fé, né, que é muito importante, é um mecanismo muito importante dentro do processo de luto, a fé, a crença da pessoa, ajuda muito, muito e muito a pessoa a ressignificar muitas coisas dentro do processo de luto, mas existe sim, quando existe o paciente em estado terminal, existe sim o luto antecipatório. Por que antecipatório? Porque a pessoa não morreu ainda, mas você começa a reviver todo aquele processo, revivendo todo aquele filme da história de vida da pessoa, vai passando um filme e você começa a reviver
esse luto antecipatório. Certo. Aqui nós temos mais uma contribuição da Cláudia. Eu acredito que naquela parte que a gente falou, né, algumas frases que não devem ser ditas, uma delas ela colocou, ou falava que a morte é linda, foi o que me disseram. Ela só acrescentou Sim, essa fala porque já aconteceu com ela, né? Ô, Diego, muito sim, sim, obrigada. Verônica também, um abração. Muito obrigada. A Salete. É um tema muito importante. A gente sabe que o luto, ele é um tabu ainda na nossa sociedade, mas que agora, com a pandemia, a gente percebe que ele precisa ser, né, acolhido, né, Marlúcio, falado, acolhido. falado. E por isso, Falado, acolhido, validado. isso, por isso que a Dias Rosa convidou aqui uma profissional que trabalha já com esse tema há muito tempo. E como você trabalha na área hospitalar, eu gostaria de fazer essa pergunta que eu acho que é uma das perguntas que muita gente tem aí na casa de vocês. E gostaria de saber como é que a gente deve fazer. Como é que a gente deve falar para uma criança sobre o luto, né? Por exemplo, um ente querido faleceu e a gente precisa dizer para aquela criança que o pai ou a mãe faleceu, ou a tia ou a prima, enfim. Como é que deve ser esse... Como é que deve ser essa fala para essa criança? Então, a criança, ela não tem o amadurecimento cognitivo que um adulto tem, mas é importante que a gente diga para a criança aquilo que está acontecendo. Então, se foi a mãe, se foi o pai, mas tem um avô, tem um tio, tem uma pessoa que tem um apego muito forte com essa criança, e essa pessoa é que é a pessoa mais indicada para passar essa informação para essa criança. Certo, Marlúcio, mas de que forma eu vou passar isso? Eu vou dizer que a mãe agora virou uma estrelinha, né? Interessante essa frase que eu acabei de citar, que eu atendi um paciente já adulto e que ele perdeu a mãe quando criança, e ele me falou que quando ele era criança disseram para ele que a mãe virou uma estrelinha. E ele ficou durante muitos anos olhando para o céu para encontrar a mãezinha dele que estava uma estrelinha, né? Então você percebe que a morte não foi dita para essa criança, sua mãe morreu. Apenas disse que sua mãe agora virou uma estrelinha. E ele não participou de nenhum ritual. Então, para ele, a mãe era uma estrelinha, que a qualquer momento a mãe ia ressurgir e ia estar com ele novamente, né? Ou então a gente fala que aqui para a criança que sua mãe, seu pai agora está dormindo, não vai voltar mais. Ou então sua mãe, seu pai, enfim, fez uma viagem e que não vai voltar. Então, isso gera na criança uma sensação de abandono, de que ele foi abandonado por essa mãe e por esse pai, que fez uma viagem e que não vai voltar mais. Foi abandonado por essa mãe e por esse pai que está dormindo e que me deixou acordado. Por que me levou com eles também para estar nesse momento de adormecimento, né? Verdade. Então, é importante chegar para a criança e dizer sim que a mãe, que o pai, que o irmãozinho morreu. Você vai pegar uma pessoa que tem um vínculo muito forte com essa criança para dizer, se não for a mãe, se não for o pai, vai ser os avós, vai ser o tio, vai ser um irmão mais velho, que vai chegar para essa criança e vai dizer, olha, mamãe, papai, vovô, titio morreu, a morte foi assim. Você vai contar dentro da linguagem dessa criança. A morte foi assim. Agora nós estamos fazendo os preparativos. A gente vai velar mamãe, papai, vovô e titio. O que é um velório? Mamãe, papai vai estar dentro de uma caixa que a gente chama de caixão. Ele vai estar lá imóvel, ele não pode falar, ele não pode nos ouvir, mas é um momento de despedida e que a gente precisa estar presente. Mas aí você vai me dizer se você quer ou não estar presente dentro daquilo que a gente chama de ritual, rituais de despedida, que é o velório, o sepultamento. Então a gente vai trazer essa informação para a criança dentro da linguagem dele. A gente vai chorar sim na frente da criança, a gente vai dizer que está doendo, porque você valida para a criança que ele também precisa chorar, porque se você chorar escondido da criança, ele também vai entender que ele precisa chorar escondido, que ninguém precisa ver.
Se depois do velório ninguém mais fala sobre o assunto, a criança vai entender também que ele não pode falar sobre aquele assunto, que ele não pode falar sobre a dor, que ele não pode falar da saudade que ele está sentindo de mamãe, de papai. Então, é importante ter um jogo aberto para essa criança, dizer para ele o que você está sentindo, que está doendo, que preciso chorar porque eu não estou aguentando. E dar oportunidade a essa criança a querer participar ou não dos rituais de despedida, do velório e do sepultamento. Se essa criança disser para você, não, eu não quero, pronto, você respeita esse momento da criança. Se a criança disser que quer participar, valide, leve sim ele para ver mamãe, para ver papai, para ver vovô, mostre para ele como está, tudo certinho. E na volta para casa, você vai observando essa criança e vai validando. Você percebe que ele está pelo canto, que ele está chorando, traz ele para uma conversa, traz ele para um diálogo, e aí você vai trabalhando os sentimentos, os comportamentos que essa criança está manifestando, e se você vê que esse comportamento está virando algo patológico, que você não consegue dar conta de lidar com isso, procura ajuda do especialista. Agora, é de suma importância, gente, você usar o termo morte. A criança precisa entender o que é morte. Você precisa passar para ela que a pessoa morreu, que a pessoa não volta mais, que a pessoa não está viajando, nem que a pessoa virou uma estrelinha. Você precisa, sim, dizer para ela o que é que está acontecendo. Ser verdadeiro, na verdade, né? Mostrar realmente o que está Verdadeiro. acontecendo de uma forma bem, como é que eu posso dizer, mais suave, mais leve para essa criança, embora não seja, né, um momento. O psicólogo Erivan Melo está mandando um abraço para a gente aqui. Muito obrigada. Elaine Cruz colocou aqui: perdi meu pai há 7 anos, mas sempre que estou passando por algum problema, penso muito no meu pai. É normal? É normal. Que bom que você está trazendo o legado dele, né? Está trazendo ele para si, a essência do seu pai. Se você remete ao seu pai, é porque você remete aos ensinamentos, aquilo que ele falava com você enquanto vida, né? Então, é o legado, está dentro do processo de luto, né? Que você está trazendo o seu pai dentro de si enquanto essência. É normal, não é algo patológico, não. Helenilton colocou aqui: parabéns pelo tema, muito importante. Um abraço a todos que estão chegando. Guto, Vânia, Diego colocou: falar que a morte é linda é para matar o enlutado também, francamente. Eu acredito que Com certeza. essa fala aqui foi de acordo com aquela fala que a menina colocou anteriormente. Você lembra, né? Sim, são aqueles chavões que a gente ouve, né, durante o velório, durante o sepultamento. São os tipos de frases que não se pode ser dito a um enlutado, que além de marcar, marca de forma negativa, né? Isso, totalmente. Danda aqui participando, ela colocou: eu prefiro dar um abraço ao invés de falar alguma coisa. Sim, o abraço sempre acolhe, sempre diz que eu estou aqui, né? Isso, precisando de mim, eu estou aqui, eu estou validando a sua dor. Verdade. Nessa pandemia, o que tem me deixado, às vezes, meio para baixo, é essa falta do abraço, sabe? Essa falta da presença física, assim. Às vezes isso me deixa um pouco enfraquecida, mas aí eu vou buscando outras estratégias para poder voltar para dentro da caixa, né? Então, tem aqui, eu sei viver, colocou dentro desse contexto do luto antecipatório. Quando o familiar opta pela doação dos órgãos do ente querido, é uma forma de vivenciar uma das fases do luto? Sim, é uma forma de você deixar parte daquela pessoa viva em outro ser. É uma forma, assim, de vivenciar o luto, né? Você permitir que isso aconteça. Parte daquela pessoa vai continuar viva dentro de um outro ser, né? É importante. E é uma das fases do luto, sim. Doar é um ato de... É um ato de amor, com certeza. Vamos agora... É um ato de amor, é. Um abraço aí para a Elaine, que está chegando agora, Elaine Farias. Nai mandou boa explicação, Marluce. Excelente exemplo. Maria Salete colocou: excelente tema, temos que falar a verdade para as crianças. E Jaqueline chegou agora também.
Gente, se vocês quiserem fazer mais qualquer pergunta para a Marluce, é só vocês colocarem aqui embaixo, em comentar e mandar para a gente, certo? Que nossa live já já está chegando ao final. E eu gostaria de lembrar que o tema da nossa live de hoje, nós estamos falando sobre o luto na pandemia. O que mudou ao dizer adeus, né? A gente sabe que estamos passando por momentos difíceis e que o luto ele está a cada dia presente nos nossos lares. E Marluce, para você que trabalha nessa área hospitalar, quando morre uma pessoa da família, quem é que vai falar para os familiares? É a psicóloga, é a assistente social ou é a equipe médica? Você poderia dizer para Então, dentro do ambiente hospitalar, o psicólogo não faz parte do papel do psicólogo da notícia do óbito, né? Para a pessoa, para o familiar. Até porque nós não temos o conhecimento técnico-científico das circunstâncias que levaram aquela pessoa ao óbito. Então, quem tem esse conhecimento técnico-científico é o médico, né? Que estava com ele, que sabe o diagnóstico, que sabe aquilo que foi feito. Então, geralmente, o psicólogo acompanha a família a receber a notícia do óbito e, a partir daí, o psicólogo dá o suporte emocional dentro daquilo que aquela pessoa vai estar manifestando dentro do processo de luto. Se é na fase do entorpecimento, que é aquela primeira fase que eu falei, que é a fase do choque, né? Aquela fase que está caindo a informação ainda, que a pessoa está processando. Se é na fase do anseio, a busca desenfreada por saber o que está acontecendo, o que foi que aconteceu, o que levou ao óbito, né? A pessoa estava bem agora, e agora mesmo já recebeu a notícia que a pessoa morreu, né? Então, o psicólogo, ele dá o suporte emocional dentro daquilo que a pessoa vai manifestar após a notícia do recebimento do óbito, dado, geralmente, pela equipe médica. O psicólogo nunca dá a notícia do óbito, ele apenas dá o suporte. Suporte, né? Certo. É importante a gente falar isso aqui, porque às vezes nas rodas de conversa, né, a gente escuta, não, vai o assistente, vai uma outra pessoa falar, e a gente fica meio na dúvida, né? Por isso que eu fiz aqui essa pergunta para você. E uma outra coisa também que eu gostaria aqui de perguntar é referente aos pertences, né? Quando aquela pessoa não está mais presente, o que é que a gente pode fazer para ter esse contato com os pertences? Porque eu lembro que na época que eu perdi as minhas duas tias, eu não conseguia passar na frente da porta delas. Eu não conseguia entrar na casa delas, sabe? Era algo muito doloroso, muito profundo para mim. Hoje eu já passo, já entro, mas foi um processo muito difícil. Muito difícil mesmo. Então, a fase de você chegar para se desfazer dos pertences é uma fase muito dolorosa, é um momento muito doloroso, porque nos remete ao momento de despedida mais uma vez, né? Então, o que é que eu dou de orientação para você que está vivenciando esse momento? De repente você perdeu um filho, tá enxoval todo pronto, tá o quartinho do seu filho todo pronto, e você não consegue nem entrar mais ali para olhar, para tocar nas roupas, para se desfazer daquele enxoval. Às vezes é uma caixa de ferramenta do seu pai que se foi e que está ali, que você não consegue se desfazer dele, né? Às vezes são as roupas, as blusas, as camisas, enfim, os pertences daquele ente que se foi. Então, é importante você pegar cada um desses itens, desses pertences desse ente que morreu, e você dar utilidade a esses pertences. Sim. Como seria isso? Se é uma blusa, qual a utilidade que a blusa tem? Nos vestir, nos agasalhar. Qual a utilidade que essa blusa vai ter agora, já que nós não temos mais o ente querido? Então, você pode fazer o seguinte, você pode doar para uma pessoa mesmo da família, ou você pode doar para outra pessoa que esteja necessitando. Então, você está vendo que parte daquilo que era do seu ente querido está servindo de utilidade para uma outra pessoa. Se é um enxoval de um bebê que você perdeu, e aí é algo que acontece muito corriqueiro, que eu recebo muito pedido de ajuda em relação a isso. Às vezes a mãe, né, ainda está hospitalizada, e aí vem a família e desfaz do quarto daquele filho,
né? Sem pedir autorização a essa mãe para fazer isso, achando que você fazendo isso, você está amenizando a dor da pessoa. A não ser que essa mãe, que esse pai autoriza você a fazer isso. Se ele não autorizou, deixe que essa mãe, deixe que esse pai, deixe que esse avô passe por esse momento de despedida dos objetos que foram comprados para aquela pessoa que perdeu. É importante porque é um momento de despedida, é um momento de desinvestimento daquilo que você projetou para aquela pessoa que estava chegando e que você tem que desconstruir isso. E que você precisa desse momento de você parar, de você analisar e você se despedir. Às vezes é importante, e aí é uma dica que eu dou, não gosto de dar dica, mas é pertinente nesse momento, você criar uma caixa e nessa caixa você coloque as coisas que é importante para você agora no momento e que você não quer se desfazer dele. Então, o que seria? Uma foto daquela pessoa que lhe faz sentir bem, né? Quando você olha para aquela foto, você se lembra dos momentos marcantes que você passou com aquela pessoa. Então, é uma foto, é importante para você, deixa ela ali com você, né? É uma blusa que você ganhou em um momento especial daquela pessoa e que ainda tem o cheirinho dela e que você não quer se desfazer agora. É importante para você agora no momento? Deixa um pouquinho ela com você, mas se você prefere dar esses objetos para outras pessoas, faz isso. É válido, você vai se sentir bem e é importante para você, dentro desse processo de luto, você validar e você fazer esse momento de despedida dos pertences que ficou do ente querido. É importante Sim. fazer essa transição, né? Porque chega um momento que a gente também precisa se desprender, né? Porque senão vai ficar só vivendo daquilo que realmente às vezes pode machucar, ou traz boas lembranças, ou não traz tantas boas lembranças, né? Então é importante a gente ter esse momento de transição, né? Nessa parte do luto. Ô Marlon, Isso, e dentro desse momento de, só acrescentando um pouquinho, dentro desse momento de despedida dos bens, alguns pacientes nos trazem a informação assim, mas se eu me despedir disso e daquilo, é como se eu estivesse também deixando a pessoa ir. E eu deixando esses objetos próximo a mim, é como se eu ainda estivesse com a pessoa ali presente. Então você veja a energia que a pessoa está descarregando daquele objeto. E que a gente precisa trabalhar nisso, né? Saber até que ponto você está materializando aquela pessoa naquele objeto. E que isso pode ser algo patológico. Isso pode ser algo patológico. E que precisa dar um olhar diferenciado em relação a esses padrões de pensamento que são pensamento disfuncional, mas que também esse tipo de pensamento perpassa dentro de um processo de luto e que a gente precisa dar um olhar diferenciado. certo. Nós temos aqui uma contribuição da Sei Viver, Noite Rica de Informação. Obrigada, meninas, pela iniciativa. Nós que agradecemos, Sei Viver. Continue aqui conosco. A nossa live já está chegando ao final. Eu quero lembrar que esse projeto, Papo DR, ele acontece de forma quinzenal e a partir do próximo mês nós estaremos com o formato através do canal do YouTube. Então, os nossos Papos DR agora serão lá no canal do YouTube a partir de junho. Para só a gente finalizar aqui, você teria alguma literatura para que a gente pudesse estar lendo nesse momento e entendendo um pouco mais dessa questão do luto? Alguma indicação? Então, eu tenho um livro, eu tenho um livro de Cristina Costa. Esse livro aqui é muito importante. Ele fala sobre o luto, ritos e memória. É muito bom, é muito rico. Vai dar um norte para você daquilo que você está sentindo. Nós temos os artigos do Dr. Linderman, os artigos de Dr. Parkinson e os artigos de Bob, que eles falam sobre as fases do luto e que é importante você dar uma lida até para nortear daquilo que é normal e daquilo que é patológico. E, acima de tudo, busque a ajuda de especialista, que ele vai dar um direcionamento, vai fazer uma anamnese, vai fazer todo o enquadramento terapêutico e traçar a melhor forma de tratamento para aquilo que você está vivenciando. Aqui, uma contribuição da Nayara, ela colocou: arrasou, Marluce, parabéns pela ótima explanação sobre o tema. A Danda Macedo, obrigada. Parabéns pelo assunto abordado.
Um abraço aí para a Mônica, que chegou agora aqui na live. E nós já estamos chegando ao final da nossa live. E eu gostaria agora de deixar as considerações com a psicóloga Marluce. E gostaria também de agradecer a ela por esse momento tão rico aqui, essa troca. E dizer que a morte a gente vai precisar viver um dia, né? Mas que antes que chegue esse dia, Todos nós passamos. né? Que antes de chegar esse dia, que a gente consiga entender essas etapas aqui, né? De forma mais acolhedora, mais validada também, né? Isso só para... Isso, Cláudia validado. colocou aqui, poderia deixar nos comentários temas desses livros. Então, eu vou falar com a Marluce no final da live, e aí eu vou pedir para ela tirar uma foto, a gente coloca nos stories, e dos artigos também eu vou pegar a Certo. indicação. E quem tiver interesse, depois é só olhar nos stories ou entrar em contato através do direct, que a gente vai estar mandando para vocês, tá bom? E para finalizar, Isso, combinado. deixo você com as considerações, Marluce. Então, gente, o luto é algo que todos nós vamos passar por ele, né? Em algum momento da nossa vida a gente vai passar por um luto, seja um luto por a perda de alguém, seja por um investimento libidinal que a gente investiu em algo, né, em um relacionamento, todos nós vamos passar por ele. É importante a gente ter um entendimento de que é algo natural, que não é algo patológico, mas que pode desencadear algumas patologias dentro do processo de luto e que nós precisamos dar um olhar diferenciado quando a gente percebe que aquilo foge daquilo que a gente considera como normal. Quando a gente perceber isso, é importante procurar a ajuda do especialista, para que ele faça uma avaliação melhor daquilo que está acontecendo e nos dê as ferramentas necessárias para lidar com isso. Isso mesmo, gente. Ok? Terapia. Qualquer dúvida, é só entrar em contato, né, pelo meu Instagram mesmo, manda mensagem por lá. Ou então pode entrar em contato pelo meu telefone. Deixa aí o seu Oi? arroba do seu Instagram, para que eu vou deixar lá nos stories, salvo o seu arroba, para que as pessoas vejam a sua página lá no perfil e sigam ela, gente. Sigam ela, porque esse entendimento sobre luto, vocês viram aqui como foi uma live rica, né? Ela trouxe para a gente vários exemplos e várias orientações de como é que é esse processo e de como a gente pode lidar com ele de forma mais amigável, certo? Então, vamos finalizar. Parabéns, Marluce, Ivete colocou. Maria Salete também colocou. Parabéns, boa noite. E Ivete também colocou. Dizem que a morte é um descanso. Eu prefiro viver cansada. Olha que um dia chega. Até Marluce, a conta vai chegar para todo mundo. Isso. Cada um já vai ter o seu dia lá. E aí, minha filha, não vai ter como... Vai cansada Não mesmo. tem como correr. Faz parte do nosso ciclo de vida, né? Vai cansada mesmo, né, Então, Marluce? isso mesmo, faz parte do nosso ciclo de vida. Então, vou deixar meu telefone para contato, 9985-8517, prefixo 79, né, que vocês podem entrar em contato comigo, Sim. que eu vou estar respondendo as suas dúvidas, né, lhe dando um suporte que for necessário para o momento. E siga-me também nas redes sociais. No meu Instagram tem alguns vídeos. É importante também vocês colocarem algumas sugestões de novos vídeos, ou então de outras lives, né, Michele? Sim, vocês podem sugerir também, para que a gente esteja trazendo outros tipos de conteúdo e lhe ajudar da melhor forma. As lives é importante por isso, porque a gente esclarece, a gente dá um novo olhar para aquilo que a pessoa está vivenciando e dá um norte também, né? Isso. Então é muito importante, por isso é importante a participação de vocês em contribuir, em dando sugestão de novos temas, ok? Um forte abraço, fique com Deus, aqui, qualquer coisa é só chamar. Tá certo. Só para finalizar aqui, o psicólogo Erivan Mello colocou: parabéns, Marluce, ótima explanação. Dói-te parabéns. Márcia colocou: parabéns, Marluce. Mônica colocou: ótima explicação. E Ivete colocou: Marluce e Michele arrasaram na live. Então, gente, muito obrigada, né? Como eu falei anteriormente, esse é um projeto da Dias Rosa. É o Papo DR, que acontece aqui de forma quinzenal. E agora, em junho, vai acontecer
lá através do canal do YouTube. Então, continue seguindo aqui a gente, conectados. Eu vou deixar o arroba da psicóloga logo mais nos stories. Acompanhem aqui as nossas redes sociais. Curtam lá também o trabalho da Marluce, que é um trabalho incrível, como vocês viram aqui. E vamos deixar agora vocês com o nosso abraço, nosso carinho e o nosso afeto. Se cuidem, usem máscara e mantenham o distanciamento social. Não é isso, Marluce? Isso mesmo, isso mesmo. Acima de tudo, temos que nos cuidar, né? Fazer as recomendações que as autoridades competentes têm nos passado, se cuidar, fazer o isolamento social, usar o álcool em gel, lavar sempre as mãos para se proteger e se Isso sentir mesmo. mais segura também. Isso mesmo. Então é isso, Forte gente. abraço, Forte abraço. Até mais. Tchau. até, fiquem com Deus. Tchauzinho. Tchau.